pastores, obreiros, homens de Deus que trabalham na obra do Senhor. Eu quero homenagear aos pastores, obreiros, homens de Deus que trabalham na obra do Senhor. Eu quero homenagear aos pastores, obreiros, homens de Deus que trabalham na obra do Senhor. De madrugada Abraão se levantou, 3 dias no deserto caminhou. Ninguém sabia o que ele ia fazer e o quanto lhe custava obedecer. Guiado pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. Amados, vamos nos colocar em pé. Eu quero, nesta manhã, como pastor desta igreja, dar boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos que nos dão a honra de estarem conosco. Vou fazer uma oração e logo em seguida eu quero passar a palavra ao nosso presidente do nosso conselho, pastor Aguinaldo. Queridos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Nós vamos ouvir apenas um louvor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. E a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Adora o Senhor. Temos o teu nome engrandecer-te, Senhor. Agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus caros, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Quero, neste momento, em nome do Conselho de Pastores, agradecer a Deus pela vida do pastor Aldo, da pastora Edna e de todo o corpo de obreiros desta igreja anfitriã que nos recebe nesta manhã aqui, uma manhã de bênçãos, viu, querido?
Deus tem coisa boa para nós aqui. Você crê nisso? Então dá uma cutucada no irmão que está do teu lado aí, fala para ele: olha, Deus vai falar com você hoje aqui, hein? Hoje o Senhor tem uma palavra especial para o teu coração, para os nossos líderes. João capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Amém? Somos um em Cristo ou não somos, irmão? Então dá um abraço no irmão que está do teu lado aí e fala para ele assim: a nossa unidade fará diferença. Glória a Deus. Porque se nós estivermos unidos, deixa eu abraçar meu amigo Basílio aqui também, porque a nossa unidade é que fará diferença, queridos. Podemos acelerar em nome de Jesus. Em resposta às nossas orações. Os pastores que nos conhecem sabem que estamos sempre orando ao Senhor e pedindo para que Deus envie até nós pessoas que tenham um coração desprovido de qualquer interesse, de qualquer vaidade pessoal, e que queiram compartilhar conosco as boas experiências e que queiram também compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem realizado. Debemos de dar siempre gracias. Debemos dar sempre graças. Démosle un aplauso a todo el equipo del sonido. Hace unos años, faz alguns anos, tuvimos la oportunidad de conocer al pastor Benedicto, la pastora Graça. Alguns anos tivemos a oportunidade de conhecer ao pastor Benedito e a pastora Graça. Y hemos estado estableciendo relación con algunas zonas de São Paulo. E temos estabelecido contato com algumas regiões de São Paulo. Con el anhelo de lograr desarrollar una amistad con lo que nosotros llamamos un Neemías. Com o desejo de fazermos um relacionamento, uma amizade como Neemias. Un hombre apasionado, um homem apaixonado por almas, un hombre apasionado, para que su ciudad, para que a sua cidade sea de Cristo, seja uma cidade de Cristo al 100%. 100% de Cristo. Nesta manhã, dentro desse processo de fé, ha venido aqui ao país, veio aqui a este país, um equipo missioneiro coreano, uma equipe de missionários coreanos, com uma paixão profunda por América Latina, com uma paixão muito grande por toda a América Latina. Eles estão desenvolvendo trabalho com liderança. Eles estão desenvolvendo trabalhos com a liderança. E nesta manhã, eles estão aqui para poder deixar um depósito de fé, que pueda trazer uma luz maior, que possa trazer uma luz maior na tarefa que estamos realizando, nesta cadeia que nós estamos realizando. O pastor Chan viene junto a um presbítero muito especial. Vem com ele um presbítero muito especial. O hermano Elder Yu. Assim que lo bendecimos. Assim nós o abençoamos. E junto com ele, viene um tradutor. Vem um tradutor de lo mejor, do melhor que existe. E lo mais grande dele, e o maior coisa dele, é que rehusó la residencia norteamericana y coreana y tomó la residencia brasileira. O melhor de tudo isso é que ele renunciou à cidadania americana e à cidadania coreana para ser um cidadão brasileiro. Assim que, um aplauso bem forte para o pastor Ítalo. Es una mañana muy rica.
yo aprecio muchísimo el cariño suyo, É um apreço muito grande, um carinho de todos vocês. el amor del pastor Ezequiel que está aquí, que nos ha recibido con mucho amor O amor también. também do pastor Ezequiel, presidente do Conselho de Carapicuíba, que tem nos recebido também. El cariño que hay en medio de esta reunión es único. O amor que está aqui nesta reunião é um amor único. Así que con toda mi alegría démosle una bienvenida al pastor Chan E assim, y a su com intérprete. muita alegria, com grande aplauso ao Senhor Jesus, vamos dar boas-vindas ao pastor Chan. E ao pastor intérprete. 오브리가도. 여러분 반갑습니다. Muito bom te ver esta manhã. 제가 이 상파울로 올 때마다, 이 브라질 올 때마다 여기가 하나님의 나라라는 것을 제가 깨달을 때가 많습니다. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de visitar São Paulo, posso ver o reino de Deus aqui nesse lugar. 일단 여러분 이 도시 이름이 여러분 알다시피 이것이 하나님의 도시입니다. E esta cidade, só pelo nome, a gente percebe que é uma cidade que pertence a Deus, São Paulo. Glória a Deus. Amém. 여러분은 잘 모르시겠지만 이 모든 사람들이 상파울로라는 이름을 얘기할 때마다 사도 바울을 생각할 수밖에 없습니다. E quando nós ouvimos São Paulo, nós pensamos no apóstolo Paulo. 저는 분명히 이 도시가 그렇게 될 줄 믿습니다. E eu acredito que esta cidade, ela será cada dia mais do Senhor. 그리고 여러분 저는 브라질 지도를 볼 때마다 굉장히 성경적인 환상이 됩니다. E quando eu olho para a bandeira brasileira, nessa bandeira eu posso ver as coisas do Senhor também. 저는 이 국기를 보니까요, 딱 말씀이 생각나는 게 있습니다. E quando eu vejo a bandeira, tem um versículo da Bíblia que eu lembro. 다니엘서 13장 2절 말씀입니다. 12장 3절 말씀. E é a palavra que está em Daniel capítulo 12, versículo 3. 저게 별 맞죠? E a gente vê aqui na bandeira brasileira, aquilo são estrelas, certo? Sim. 많은 사람을 주께로 의로 인도한 사람은 하늘의 별과 같이 빛날 것이다. E a segunda parte do versículo 3 do capítulo 12 diz que os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, brilharão sempre eternamente. 저는 미국에서 마이애미에서 목회하고 있습니다. Eu estou pastoreando uma igreja na cidade de Miami. 15년 동안 미국 교회를 이제 보아왔습니다. E durante 15 anos nós temos olhado para a igreja norte-americana. 그리고 한국 교회를 이제 경험했습니다. E também tive a oportunidade de pastorear na Coreia. 그리고 이제 남미 교회를 저희가 남미 한 15나라를 섬기고 있습니다. E nós atualmente estamos realizando trabalhos missionários em 15 países da América Latina. 아마 제가 여러분보다 더 남미를 더 많이 다닐 것입니다. E talvez eu tenha andado mais por esta América do que você. 제가 1년에 한 석 달을 남미를 다닙니다. E durante um ano, o tempo que nós gastamos na América Latina dá em torno de 3 meses ao total em um ano. 그런데 이 온 세계가 이제는 다른 나라가 아닙니다. Agora, o que nós temos que entender é que o mundo todo hoje é mais ou menos uma coisa só. 우리가 서로 사는 것은 다르고 할지라도 이제는 굉장히 세계가 좁아졌습니다. E mesmo que a gente esteja separado geograficamente, tudo tem se tornado mais perto hoje. 여러분 제가 가지고 있는 게 이게 이제 아이폰이라는 것입니다. Isso aqui que eu tenho é um iPad. 젊은 아이들이 많이 쓰죠. Os jovens usam muito isso aqui. 이 노트 하나로 온 세계와 다 교통하고 있습니다. E através de tablet assim, eu posso me comunicar com todo mundo. 제가 여기서 얘기한 거를 버튼 하나만 누르면은 제 교회에서 있는 목사님들 다 봅니다. Então, aquilo que a gente tem falado aqui, eu clico um botão e os pastores lá na nossa igreja podem ver. 제가 여기서 여러분을 사진을 찍으면은 Se eu tirar uma foto sua aqui, 저희 그 인터넷에만 뜹니다. vai lá na página da internet da igreja. 지금 우리가 이런 시대에 목회하고 있습니다. Nós estamos pastoreando em tempos assim. 이것은 그만큼 복음이 빨리 전파될 수 있다는 것입니다.
Ou seja, o evangelho também pode ser propagado numa velocidade maior. 그러나 동시에 목회자에게 또 이것은 도전이 될 수 있어요. E ao mesmo tempo, as exigências que o pastor tem são maiores. 그만큼 목회자가 배우거나 배우지 않으면 안 된다는 것입니다. Ou seja, o pastor ele precisa estar preparado e ser equipado. 무엇보다 평신도들의 수준이만 높아지고 있습니다. Saiba que o nível das ovelhas que estamos pastoreando sobe a cada dia. 지금 미국 교회 위기는 젊은 사람들이 빠져나가는 것입니다. Os jovens eles estão deixando as igrejas nos Estados Unidos. 더 이상 젊은이들이 교회 가지 않습니다. Os jovens não querem mais permanecer na igreja. 왜 그럴까요? E qual é o motivo? 교회가 늙었기 때문에. 교회가 늙었기 때문에. É porque a igreja tem envelhecido. 목회자들의 생각이 늙었기 때문에. O pensamento dos pastores tem envelhecido. 그러나 다행히 아주 중남미는 젊은이들이 교회로 모이고 있습니다. Mas é muito bom ver que os jovens aqui na América Latina ainda permanecem na igreja. 특별히 브라질에는 수많은 젊은이들이 있습니다. Aqui no Brasil nós podemos ver muitos jovens na igreja. 수많은 사람을 주께로 인도한 사람 별과 같이 빛난다고 했습니다. E aqueles que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. 우리에게 지혜가 필요합니다. Nós precisamos de sabedoria. 지금 세계적인 흐름은 10년 전만 해도 Porque aquilo que a gente via no mundo há 10 anos atrás 은사였습니다. 은사 중심이었습니다. era que tudo estava em torno dos dons que se manifestavam. 목회자의 리더십도 카리스마 중심이었습니다. E o foco estava no carisma do líder. 그러나 리더십이 바뀌고 있어요. Mas agora os padrões de liderança estão mudando. 카리스마라는 것은 좀 신비주의적이고 O carisma leva muitas vezes as pessoas a uma coisa meio mística. 어떤 얘기를 하면 다 듣고 E quando uma pessoa fala, as pessoas ouvem sem pensar. 교회는 그 사람 중심이 되어야 됩니다. E a igreja estava girando em torno de pessoas assim. 이게 보통 말하는 카리스마라는 거죠. Isso se chama carisma. 그래서 그 사람이 카리스마가 있다는 것은 E quando nós falamos que uma pessoa tem carisma, 보기만 해도 오토리티가 있고요. nós vemos a pessoa e reconhecemos nela a autoridade. 그 사람의 파워가 있게 보여요. E parece que essa pessoa tem poder. 여러분 이렇게 제가 봐도 여기 아주 카리스마가 많은 분들이 많습니다. E aqui também nós podemos ver que existem muitas pessoas com carisma. 제가 이 브라질 목사님들은 남미 목사님보다 훨씬 더 잘생기신 것 같아요. E os pastores brasileiros são também mais bonitos que os demais pastores da América Latina. 그런데 문제가 있어요. Mas também tem um problema. 이 문제는 이 겉으로 드러난 것을 목회하는 게 아니라는 것입니다. É que nós não podemos pastorear o rebanho com os atributos que se manifestam em nosso exterior. 여러분 다윗과 골리앗을 생각해 보십시오. Imagine a luta entre Davi e Golias. 다윗과 사울 왕을 비교해 보십시오. Imagine se comparássemos o rei Davi com o rei Saul. 겉으로 보기에는 사울 왕이나 골리앗이 오토리티가 있습니다. Se nós olharmos externamente, Saul e Golias eram muito superiores que Davi. 그러나 다윗에게 진짜 권위가 있었습니다. Mas a autoridade real estava com Davi. 이것이 우리가 생각해야 될 부분입니다. E é isso que nós temos que pensar. 여러분 세상을 향해서 우리는 골리앗이라고 할 수 있습니다. Nós podemos comparar Golias com o mundo. 우리가 다윗이 된 E nós temos que ser como Davi. 하나님의 영을 받고 Temos que receber o Espírito de Deus. 그 부르심의 확실한 기초 위에서 E nós temos que ter a convicção do seu chamado. 당연히 영적 은사를 가지고 E com aquilo que Deus nos dá, 지혜가 있어요. com a sabedoria. 이게 리더십일 것입니다. Essa é a liderança que nós temos que exercer. 이 리더십이 바뀌고 있어요. E os padrões de liderança estão mudando hoje. 이 리더십이 섬기는 리더십으로 바뀌고 있는 거예요. Estão mudando para uma liderança agora que serve. 1인 중심의 리더십에서부터 Dos padrões antigos de liderança, 여러 사람이 함께 주님의 교회를 세우는 것입니다. nós estamos
tendo uma mudança onde muitas pessoas juntas estão servindo a Deus. 우리의 고민은 어떻게 하면은 교회를 건강하게 세울 거냐 이것입니다. E a nossa preocupação está em como edificarmos a igreja que Deus quer. 이전에는 교회를 크게 세우는 게 목적이었습니다. Antes o propósito era erguermos grandes igrejas. 그래서 물어봅니다. E aí então as pessoas perguntam: 얼마나 모이냐? quantos membros tem sua igreja? 예산이 얼마냐? Qual é o orçamento da sua igreja? 교회가 얼마나 크냐? Qual é o tamanho do teu ministério? 여러분 이것이 중요하지 않다는 말이 아닙니다. Eu não estou dizendo que esse tipo de coisa não tem valor nenhum. 그러나 요즘 이런 말을 묻지 않습니다. Mas as pessoas não fazem mais perguntas assim como antigamente. 얼마나 건강하냐? Como é a tua igreja? Quão saudável ela é? 왜냐면 건강하지 않으면 Porque se a igreja não tiver saúde, 어느 순간에는 모이지만 ela num determinado momento se enche de pessoas, 그것이 오래가지 않습니다. mas isso não dura muito. 여러분 미국에 있는 가수들을 보십시오. Olhe para os cantores nos Estados Unidos. 물론 지금은 없지만 마돈나 같은 사람 보십시오. Veja cantoras como a Madonna. 이런 마돈나가 한 번 가면 10만 명이 모입니다. Se ela vai num showzinho, se reúnem facilmente 100.000 pessoas. 모이는 게 어려운 것이 아닙니다. 처음에. Não é difícil reunir essas pessoas. 그러나 그것은 진짜가 아니라는 것입니다. 진짜가 아니라는 것입니다. Mas isso é uma coisa meio ilusória. 그러니까 진짜는 얼마나 많이 모이냐가 중요한 것보다도 Porque mais importante do que quantas pessoas se reúnem ali, 얼마나 건강해. é a saúde que essas pessoas têm. 건강하면은 자라나는 것입니다. Porque se uma igreja for saudável, ela certamente crescerá. 건강하면 열매가 나오는 것입니다. Se uma árvore for saudável, ela frutificará. 이제 우리 목회자들의 컨선이 얼마나 내 목회가 내 삶이 건강한 쪽으로 가는 것입니다. Então, aquilo que os pastores estão começando a se preocupar é com a saúde da igreja. 여러분 브라질은 어떨지 모르겠지만 Eu não sei o que acontece aqui no Brasil. 미국과 지금 중남미에 큰 교회들이 굉장히 흔들리고 있습니다. Mas a gente vê que nos Estados Unidos e também na América Central, muitas igrejas grandes estão sendo chacoalhadas. 갑자기 몇천 명만 모였는데 Igrejas que se reuniam milhares e até dezenas de milhares de pessoas. 목회자에게 재정 문제가 생기고 물질 문제가 생기고 Mas os pastores estão com problemas na área financeira na sua vida. 섹슈얼 어뷰즈가 생기고 Estão com problemas na área sexual. 무너지는 것입니다. E aí essas grandes igrejas estão começando a desmoronar. 그리고 그걸 자기 자식에게도 물려줍니다. E aí muitos estão transferindo o ministério para os seus próprios filhos. 그러다 보니까 교회가 영향력, 선한 영향력을 주지 못합니다. E aí a igreja, em vez de ter uma boa influência, 여러분이 최소한 시골이 아닌 상파울로라는 큰 도시에서 목회하신다면 e vocês que são pastores aqui na metrópole de São Paulo, 그렇다면 우리가 어떤 마음으로 교회를 섬기는지는 분명한 것입니다. nós temos que olhar mais uma vez com que coração estamos pastoreando a igreja do Senhor. 그래서 우리의 관심이 건강한 쪽으로 마음을 모으고 모든 에너지를 쏟는 것입니다. E o nosso foco não pode estar mais nos números, mas sim na saúde da igreja. 당장은 지금 몇 명이 어떻게 모이느냐보다도 Mais importante do que reunir mais pessoas hoje, agora, 먼저 건강한 토양을 만드는 것입니다. em primeiro lugar, temos que edificar a igreja de uma forma saudável. 비록 내게 은사가 없을지라도 영적인 은사가 없을지라도 E mesmo que você não tenha grandes dons 내게 espirituais, 비록 카리스마적인 어떤 리더십이 없을지라도 mesmo que você não tenha uma liderança carismática, 하나님을 신뢰하고 se você é alguém que teme a Deus, 주님의 부르심 속에서 성실하게 건강한 토양을 만들어가는 것입니다. e se você é fiel ao seu chamado, você se preocupará em edificar a igreja de forma saudável. 여러분 시간이 지나면서 이것은 점점 좋은 나무로 자라납니다. E à medida que o tempo vai passando, a tua igreja será como uma árvore frutífera. 제가 한번 멕시코에 한번 집회를 갔는데 Eu lembro uma vez que a gente estava no México 이런 목회자들을 인도했어요. e estávamos dando uma palavra para os 한 pastores. 목사님이 찾아왔어요. E um pastor veio a mim 목사님 저를 위해서 기도해 주십시오. e ele disse: ore por mim. 뭘 왜 기도해 줄까요? E eu falei: qual é o teu pedido? 저에게는 좀 영적인 은사가 없습니다. Ele disse: eu não tenho dons espirituais. 제가 옆에 있는 교회 목사님은
E o outro pastor ali, que é nosso vizinho, 기도를 하면 다 쓰러지는데 quando ele ora, todo mundo cai. 나는 밀어도 쓰러지지 않습니다. Eu, mesmo que empurre, não cai nada. 또 내가 아는 목사님은 E um outro pastor que eu conheço, 다 기도하면 병이 낫는데 quando ele ora, todo mundo é curado. 나는 내 아이도 낫지 않습니다. E eu, quando eu oro, nem pelo meu filho sara o negócio. 나는 어떻게 하면 좋습니까? O que eu vou fazer? 나는 좋은 신학교도 나오지 않았습니다. O seminário que eu me graduei também não é um grande seminário. 나는 누구를 따라서 흉내를 해야 될지 모르겠어요. Eu não sei o que fazer mais. TV를 보면은 Quando eu olho a televisão, 전도자들이 나와서 막 집회를 하면은 quando os evangelistas pregam ali, 나는 너무 작아지는 것 같습니다. parece que o meu tamanho diminui ainda mais. 어떤 목사님은 이 집회를 하면 헌금을 막 많이 거두는 능력이 있는데 Quando um pastor prega, as pessoas são tocadas e ofertam bastante. 나는 그것도 없는 것 같습니다. Mas eu não tenho nem esse dom. 여러분 이것이 그분만의 고백일까요? Será que esta era o problema e a confissão só daquele pastor? 우리 모두의 고백입니다. É a preocupação e o problema que todos nós temos. 중요한 것은 누구를 따라가는 것이 아니고 O importante não é seguirmos uma figura, 내 자신의 삶을 돌이켜보면서 mas olhando para a nossa própria vida, 하나님께 지혜를 구하는 것입니다. nós temos que buscar sabedoria a Deus. 그리고 건강이라고 하는 띠임을 잡는 것입니다. E nós temos que nos preocupar com a saúde da igreja. 그러면 분명한 것은 그렇게 우리가 포커스를 가지고 배워나간다면은 마음을 갖는다면은 주님의 교회는 세워지게 되어 있습니다. E se esse é o nosso foco, o Senhor mesmo edificará a sua igreja. 여러분 좀 목회를 지금까지 하면서 큰 몇천 명 있는 교회도 있었고 Eu já tive a oportunidade de pastorear igrejas com alguns 1000 membros. 시골에서 2명을 데리고 한번 시골에서 개척도 해봤습니다. E também começar uma igreja com 2 membros no interior da Coreia. 그러나 모든 목회의 공통점은 Mas aquilo que é comum em todo o pastoreio, em todas as igrejas, 얼마나 건강하냐에다가 초점을 맞추는 것입니다. é o quão saudável aquela igreja é e será. 여러분 이렇게 오늘 모인 것도 아주 좋은 건강한 모습입니다. Essa reunião aqui, eu posso ver hoje que é uma reunião muito saudável. 목회는 혼자 하는 것이 아닙니다. Porque o pastoreio, eu não posso pastorear isoladamente. 네트워킹. Nós temos que nos conectar. 같이 가는 것입니다. Temos que ir juntos. 여러분 제가 한국 목사가 여기 어떻게 와 있겠습니까? Eu como pastor coreano, eu não sei como eu vim parar aqui. 여러분이 그만큼 마음이 열렸기 때문에. Mas eu tenho a certeza de que eu posso estar aqui porque o seu coração está aberto. 한 달 전에 우리가 브라질리안 목사님이랑 마임에서 식사를 했습니다. Nós há mês atrás almoçamos com pastores brasileiros em Miami. 우리가 다음 주에는 하이티를 갑니다. Na semana que vem nós vamos para o Haiti. 코스타리카에 갑니다. Costa Rica? E vamos também para a Costa Rica. 그곳에서 또 가족 목표를 위해서 또 집회를 합니다. E nós vamos ter encontro também ali nesses países. 모든 성장하는 교회는 열린 교회입니다. E todas as igrejas que estão crescendo, podemos ver que elas são abertas. 모든 성장하는 목회자는 열린 목회자입니다. E todos os pastores que estão crescendo são pastores que estão abertos. 우리가 이것을 어떻게 하느냐가 우리의 숙제이겠죠. E nós temos que ver como então temos que pastorear. 제가 저희 교회 미국에 와서 공부를 마치고 저희 교회에 들어왔습니다. Eu finalizei os estudos nos Estados Unidos e comecei a pastorear a igreja. 우리가 한 30년 된 교회. E a igreja que eu comecei a pastorear tinha 30 anos. 제가 한 7년 정도 됐는데. E eu estou nessa igreja já fazem 7. 우리 같이 오신 장로님은 저희 교회 30년 동안 있었던 분입니다. E o presbítero que está hoje aqui junto, ele está lá na igreja durante 30 anos já. 그분은 우리 교회 역사를 아는 분이죠. Ele é alguém que conhece a história da igreja. 증인입니다. Ele é uma testemunha. 우리 교회가 어땠는지를 알고 있어요. Ele sabe como era a igreja. 지금의 모습을 알고 있어요. E ele sabe como está a igreja hoje. 처음에 한 80명 정도가 모여 있었어요. Antes a igreja tinha 80 pessoas. 많이 상처받았어요. E todos estavam com o coração ferido. 부흥을 원하지만 안 되는 거예요. Eles queriam que a igreja crescesse, mas isso não tinha como acontecer. 그러나 하나님께서 분명히 부흥을 주신다는 믿음은 있었어요. Mas todos tinham a fé de que Deus podia fazer isso. 그래서 처음부터 토양을 받고 시작했습니다. 토양을 받고 시작했어요.
기본을 받고 있습니다. Então nós começamos um trabalho nos alicerces da igreja. 이것은 쉽지 않은 일이었습니다. Isso não foi fácil. 어려운 일이었어요. 개혁이 쉽지 않습니다. Porque a mudança não é algo fácil. 저 자신에게도 어려운 일이었어요. Era algo muito difícil para começar para mim. 모든 포커스를 건강에다 맞췄습니다. E todo o foco nós colocamos na saúde da igreja. 그것이 3년도 채 되지 않아서 놀랍게도 조짐이 보이기 시작해요. 열매가 보이는 것입니다. E então não se passaram nem 3 anos e os frutos dessa mudança já começaram a surgir. 엄청난 변화가 일어나기 시작해요. Muitos frutos. 그것이 처음에 얼마 되지 않았던 예를 들면은 헌금에 대한 부분이 Em primeiro lugar, na questão da oferta, 2 밀리언이 가깝게 되는 것입니다. o que aconteceu foi que houve um aumento tão grande na oferta que num ano eram 2 milhões. 11조를 강조하지 않았습니다. Nós nunca falamos de dízimo. 헌금하라고 하지 않았습니다. Nós nunca falamos para as pessoas ofertem, ofertem. 모이라고 해본 적이 없어요. Nós nunca falamos para ela venham para a igreja. 근데 꽃이 살아있으니까, Mas por causa que havia algo ali, 향기가 나니까 por causa que havia uma flor perfumada, 벌이 모이는 것입니다. as abelhas começam a se juntar. 여러분, 이 원리가 중요합니다. Esse princípio é muito importante. 제가 지금 예산을 얘기한 것은 이것은 아주 이건 중요한 것이 아닙니다. Eu não estou falando do orçamento para impressionar você, porque isso não é tão importante assim. 좀 더 분명한 증거를 말씀드리기 위함입니다. Mas é para mostrar que houve uma mudança. 더 중요한 건 예산보다도 E mais importante do que o orçamento da igreja 어떻게 교회가 선교적인 교회로 가느냐는 것입니다. é como uma igreja ela começa a ter uma visão missionária. 여러분, 저희 한국 사람은 저희 지역에 많지 않습니다. Lá na nossa região nós não temos muitos coreanos como em outras regiões. 그 중에 저희가 한 교회입니다. E no meio dessas poucas pessoas a igreja está. 우리 나가면 한국 사람을 만날 수가 없습니다. Nós quando vamos para fora na sociedade não encontramos outros coreanos. 식당에 가야지 사람을 만날 수 있어요. Encontramos quando vamos a um restaurante coreano. 그런 사람들이 모인 것입니다. É ali que as pessoas se encontram. 하나님 그런 교회를 통해서 일하시는 거예요. E Deus, Ele tem operado através dessa nossa igreja. 너희가 강한 게 아니고 내가 강하다는 것입니다. Porque Deus tem nos mostrado que a força está com Ele e não conosco. 그 교회가 선교적인 교회로 방향을 바꾸기 시작합니다. E aí a igreja começou a ter uma visão missionária. 여러분, 어떻게 제가 교회를 다니봤는데 E eu como pastor da igreja, 석 달을 나갈 수 있습니다. como será que eu posso ficar 3 meses fora da minha igreja? 어떻게 교회에서는 40%를 선교할 수 있습니까? Como a igreja envia 40% do orçamento para missões? 모든 목장 스몰 그룹마다 나라들을 섬길 수 있습니다. Como cada célula da nossa igreja adotou um país? 교회가 한 나라를 섬기는 게 아니고 선교하는 게 아니고 não é a nossa igreja que serve um país. 10명, 12명 모인 그 한 셀 그룹이 한 나라를 섬깁니다. Mas 10, 12 pessoas reunidas numa célula servem um país. 이것이 어떻게 가능합니까? Como isso foi possível? 건강하기 때문에. É porque a igreja começou a ter saúde. 그래서 어떻게 하면 이것을 만드느냐가 우리에게 포커스입니다. E como a igreja se tornar saudável é o nosso foco. 저는 이것을 여러분 간단한 시간이 많지 않지만 간단하게 좀 말씀을 드리겠습니다. Nós não dispomos de muito tempo, mas eu vou compartilhar resumidamente. 먼저 여러분, 저는 건축자라는 말씀에서 들어왔습니다. Em primeiro lugar, Deus me deu uma palavra a respeito de construção. 예수님이 건축자라는 것입니다. E que Jesus também era um construtor. 교회는 집입니다. E que a igreja era como uma casa. 그래서 이 집을 어떻게 건축할 것이냐가 관심이었습니다. E a nossa preocupação era como construir essa casa. 집을 건축하면 보통 3가지 정도를 생각할 수가 있습니다. E quando construímos uma casa, temos que pensar em 3 coisas. 먼저는 기초를 파는 것입니다. Em primeiro lugar, fazer o alicerce. 이것은 가장 중요한 일. O alicerce é o mais importante na construção. 많은 사람들이 기초를 파지 않고 지붕을 세우고. Tem muitas pessoas que não se preocupam com o alicerce e erguem a construção. 기초를 파지 않고 기둥을 세우고. Mas sem o alicerce, se uma pessoa erguer a casa, 기초가 약하면은 비바람에는 무너집니다. se aquele alicerce
se aquele fundamento não estiver bem, você poderá erguer algo, mas que vai cair. 좋은 집일수록 기초를 튼튼해야 돼. O quanto melhor é uma casa, melhor será o seu alicerce. 그리고 기둥을 세우는 것입니다. E aí então ela colocará as colunas. 그리고 지붕을 덮는 것입니다. E aí depois o teto. 그리고 마지막 한 가지로 더 말한다면, E se nós podemos adicionar uma coisa, 그 집안에다가 채우는 것입니다. é depois disso encher a casa. 자, 여러분, 요 네 가지를 한번 말씀을 들어보겠습니다. Então, sobre essas 4 coisas vamos perguntar. 여러분, 교회의 가장 기초는 뭘까요? Qual é o fundamento mais importante de uma igreja? 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. Jesus ele disse para Pedro: 내가 너의 고백 위에 교회를 세우겠다. Nessa confissão eu edificarei a minha igreja. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. 여러분, 여기서 캐톨릭과 개신교의 분명한 차이가 있습니다. E aqui nós podemos ver a diferença fundamental entre a igreja protestante e a católica. 여러분, 가이사라 빌립보에서 예수님이 베드로의 이 고백을 들었을 때, Quando Jesus ouviu essa confissão de Pedro, 너무 기뻐하셨습니다. ele ficou muito contente. 그래서 내가 너의 고백 위에 믿음 위에 교회를 세우겠다. Então, nessa confissão tua eu vou erguer a minha igreja. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. 그 고백 위에다 내가 교회를 세우겠다 했습니다. Em cima dessa confissão eu vou edificar a minha igreja. 이것은 베드로 위가 아닙니다. Não é edificar a igreja em cima de Pedro. 베드로 위에다 세우는 것이 아니고 Não 베드로가 é, 고백한 고백입니다. não é edificar a igreja com o fundamento que é Pedro, mas no fundamento que foi a confissão de Pedro. 이것을 잘못 인용해서 첫 번째 바로 이 베드로를 우리가 그렇게 사람으로 세운 것 아닙니까? 잘못해서. E é por isso que as pessoas que não entenderam a mensagem edificaram sobre a pessoa que era Pedro. 그럼 우리 고백이 무엇이면 바로 말씀입니다. E essa confissão de Pedro é a palavra de Deus. 어떻게 하면 교회의 기초를 말씀으로 깊게 팔 것입니다. Então, o quanto a igreja vai cavar fundo esse fundamento na palavra. 어떻게 하면 목회자가 말씀을 깊이 볼 수 있느냐? Como o pastor ele vai ver a palavra? 어떻게 말씀에 근거한 목회를 할 수 있느냐? Como o pastor vai pastorear a igreja de acordo com a palavra? 어떻게 말씀에 근거한 예배를 인도할 수 있느냐? Como o culto será de acordo com a palavra? 어떻게 말씀에 근거한 설교를 할 수 있느냐? Como o pastor vai pregar de acordo com a palavra? 이것이 초점이었어요. Então ali está o foco. 이런 의외로 많은 목회자들이 말씀과는 관계없는 얘기를 할 때가 많습니다. Muitos pastores estão pregando mensagens que não têm nada a ver com a palavra. 자기의 경험을 얘기하고, Falam das suas experiências, 자기가 받은 은사를 얘기하고, falam dos dons que têm. 그것이 틀리단 말이 아닙니다. E claro que deve ter coisa boa nisso. 그러나 그것은 성장하지 않습니다. Mas isso não leva nunca a igreja a um crescimento verdadeiro. 하나님의 백성들은 하나님 말씀을 먹어야지만 자라는 것입니다. Porque o povo de Deus, ele precisa ser alimentado com a palavra. 제가 중남미를 갈 때마다 느끼는 것은 Uma coisa que eu sempre vejo ao visitar os países da América Central 굉장히 찬양의 그 감동이 있습니다. é que existe assim muita vibração no louvor. 저도 굉장히 찬양을 좋아하고. E eu também gosto muito de louvar. 그러나 찬양이 말씀보다 앞서면 안 됩니다. Mas se o louvor estiver acima da palavra, 감정이 말씀보다 앞서면 안 됩니다. se a emoção se colocar acima da palavra, 여러분 대부분 목회자시니까요. Vocês aqui na maioria são pastores. 여러분 교인들이 왔을 때, quando os membros vêm para a igreja, 찬양을 합니다. as pessoas gostam de cantar, 손을 들고 찬양합니다. levantar as mãos. 어떤 사람은 막 엎드리기도 합니다. Tem muitas pessoas que se curvam no 너무 chão 은혜가 됩니다. e são tocadas. 누가 봐도 저 사람은 그리스도인가? E parece que, né, essa pessoa é um crente fiel. 근데 그 사람의 삶을 들어보니까, mas quando você passa a ouvir a respeito da vida dela, 그 사람은 가정이 깨져 있고, a família está quebrada, 11조도 하지 않습니다. ela não nem dizima, 헌신도 하지 않습니다. ela não quer se sacrificar. 근데 목회자는 그냥 놔두는 거예요. Mas o pastor não faz nada a respeito. 은혜를 받고 있다고 생각하는 거예요. Porque pensa,
Deus está abençoando este irmão. 여러분 그 사람은 은혜를 받고 있는 게 아니고 Essa pessoa não está sendo abençoada. 자기 감정을 따라 얘기하는 것입니다. Ela está cultuando a Deus de acordo com os seus próprios sentimentos. 정확하게 가르쳐줘야 돼요. E nós temos que ensinar para ela, 말씀으로 가르쳐줘야 돼요. de acordo com a palavra, 자기 감정에서부터 나와서 de que ela tem que sair dos seus próprios sentimentos 정확하게 하나님을 예배드리게 해야 돼요. e tem que cultuar a Deus como se deve. 그래서 예배 분위기가 다른 것입니다. E aí então o clima do culto mudará. 저희 한국교 같은 경우는요. Na igreja coreana, 여러분 부부끼리 왔으면은 se um casal vem na igreja, 부부끼리 이렇게 서로 이렇게 안는 케이스들이 있습니다. então tem muitos casais que ficam assim abraçados. 절대 못하게 합니다. Na igreja coreana, se alguém fizer isso, vai sofrer. 하나님께 예배드리러 왔는데 Você veio cultuar a Deus 자기 아내를 안고 e fica lá de abracinho com a esposa, 자기 여자친구를 안고 fica lá com a namoradinha 뺨을 비비고 e fica lá se esfregando. 옳지 않습니다. Isso aí não está certo. 정확하게 지적합니다. Você tem que ensinar isso. 나가라. Falando, aqui não. 왜 이런 모습 자꾸 드러나죠? Por que isso acontece na igreja? 여러분 제가 말씀을 전하고 있는데 Quando eu tenho compartilhado a palavra, 중요한 시간에 누가 물을 가지고 옵니다. eu estou pregando num momento importante e alguém vem servir água. 이 사람은 섬기려고 오는 것이지만 E claro que a pessoa vem com o coração de servir. 알고 있어요. 그래요. Claro, isso é bom querer 이 servir. 사람은 중요한 실수라고요. Mas aí isso se torna um serviço problemático. 말씀 시간이에요. Porque é a hora da palavra. 건강하지 않은 교회일수록 E quando uma igreja não tem saúde, 분위기가 엉망입니다. o clima do culto não tem ordem. 어떻게 목회자가 말씀에 집중할 수 있느냐가 중요합니다. Porque o importante é o pastor enfocar na palavra e as pessoas enfocarem na palavra que está sendo 교회들은 pregada. 말씀을 먹어야지 살아가는 것입니다. Porque se as pessoas não se alimentarem, não poderão crescer. 그래서 성경을 많이 읽게 하는 것입니다. E temos que estimular o rebanho a ler a Bíblia. 교인들이 성경을 읽어야 돼요. Os membros da igreja têm de ler a Bíblia. 옛날에는 안 그랬어요. Antigamente não era assim. 여러분 중남미 같은 경우는 캐톨릭 영향이 있기 때문에 E por causa da influência católica na América, 성도들은 목사님만 말씀을 안 하면 된다고 생각해요. os membros pensam, bom, é ele que sabe, é ele que prega. 옛날에 그랬어요. Antigamente era assim. 신부님 알고 있으면 돼요. O padre saber de tudo já estava bom. 이건 대단히 잘못된 것입니다. E isso não é tão bom assim. 하나님 말씀을 모든 사람이 읽어야 돼요. Porque todos nós temos que ler a Bíblia. 그걸 격려시켜줘야 돼요. Todos nós temos que nos exortar com a palavra. 말씀을 알면 알수록 더 깊이 들어가는 것입니다. E o quanto mais nós conhecemos, mais temos que penetrar a fundo nessa palavra. 리더십이 말씀을 알 때 그는 든든해지는 것입니다. E quando todos conhecem mais da palavra, a igreja será edificada. 그렇게 리더십이 목사님과 함께 말씀 공부를 한 사람들이 또 리더가 돼서 세워지는 것입니다. E assim os líderes serão edificados na igreja. 처음에 1년 동안 제가 저희 교회에서 일주일에 10번 정도의 성경 공부를 했어요. Eu lembro que no primeiro ano, lá na igreja que estou pastoreando, eu tinha 10 estudos bíblicos. 아침 저녁 Era de manhã, à noite, 계속 스몰 그룹을 만들었어요. e fazendo pequenos grupos. 그 사람을 예수님의 사람으로 세우는 것입니다. E aí então nós temos levantado essas pessoas para como discípulos de Jesus. 사도 바울이 이런 얘기를 했더라고요. E o apóstolo Paulo, 너희는 나와 같이 되길 바랍니다. ele disse: eu quero que vocês me imitem, sejam meus imitadores. 우리는 교인과 예수님 사이에 서 있는 사람입니다. Nós somos pessoas que estamos entre a igreja e Jesus. 이 사람들이 우리를 통해서 예수님을 보는 것입니다. Eles, através de nós, têm visto a Jesus. 그러면 우리가 그들의 삶 속에 들어가서 함께 말씀을 공부하고 배우는 것입니다. E nós estamos entrando, participando da vida delas, estudando a Bíblia. 나는 여러분들의 교회 생활을 정확히 알 수 없습니다. Eu não sei qual é a realidade da tua igreja hoje. 그러나 중요한 것은 여러분들의 말씀이 기초화될 수 있도록 지혜를 구하는 것입니다. Mas o importante é você adquirir sabedoria. 어떻게 하면 우리 교회가 말씀을 쓸 수 있습니까? Como a igreja pode crescer de acordo com a palavra? 말씀이 있을 때 은사가 있어야지 그게 은사가 제대로 옳게나. Então, dom ele será usado de forma correta quando estiver alicerçado na palavra. 여러분 교인도 보면요 말씀이 없이 은사만 받은 사람은 교회를 돌아다닙니다.
membro da igreja que não tem a palavra na sua vida, mas tem o dom, ele fica perambulando pelas igrejas. 목사를 우습게 봅니다. E ele olha e despreza o pastor da igreja. 결국 교회의 문제를 E começa a criar problemas dentro da igreja. 말씀에 쓰는 사람들은 겸손함. Mas uma pessoa alicerçada na palavra tem algo muito importante, que é a humildade. 자기의 자리가 어딘 줄 압니다. Ele sabe qual é o seu lugar. 교회에 도움이 됩니다. E essa pessoa certamente edificará a igreja. 좋은 양인 것입니다. E isso é importante. 그래서 말씀의 기초를 파는 것입니다. Então temos que cavar o alicerce da palavra. 그리고 지붕을 생각하고. E quando nós pensamos no teto, 여러분 이 지붕은 은혜입니다. o teto é a graça. 우로부터 오시는 은혜. É a graça que vem do alto. 이미 여러분들이 익숙하고 사모하는 그 영적 부흥입니다. É aquela graça que nós todos temos sede. 어떻게 하면 교우들에게 은혜를 줄 것인가? Como nós temos que fazer com que a graça venha na vida do rebanho? 어떻게 기도의 영을 불어넣을 것인가? Como o espírito de oração virá à igreja? 여러분 말씀은 교회를 튼튼하게 만들고요. A palavra fortalece a igreja. 기도는 교회를 열정적으로 만듭니다. E a oração dá o fervor à igreja. 그래서 어떻게 하면 그 영적인 기도를 우리 교회로 가져올 것이냐? Então como a oração, o fervor na oração virá à igreja? 여러분 초대교회의 비밀은 기도였습니다. O segredo da igreja primitiva era a oração. 그들은 전심으로 기도했다. Eles oravam de todo o coração. 예수님의 삶은 기도였습니다. A vida de Jesus era uma vida de oração. 그는 새벽 일찍 일어나셨습니다. Ele acordava de madrugada. 그는 하루 종일 일을 하시고. E ele trabalhava o dia todo. 그는 또 떨어진 곳에 가서 기도하셨습니다. E ele se afastava, se isolava para orar. 그는 사역을 하기 전에 40일을 금식하시고. Ele antes de começar no ministério jejuou 40 dias. 제자를 뽑거나 중요한 일이 있을 때마다 기도하셨습니다. E sempre diante de uma decisão importante ele se isolava para orar. 이 기도는 추상적인 기도가 아닙니다. 추상적인 기도가 아닙니다. 그냥 일하면서 하고 이렇게 하는 기도가 아닙니다. Essa oração do Senhor não era uma oração assim cotidiana. 운전하면서 하는 기도가 아닙니다. Aquela oração que você diz, estou orando o tempo todo quando dirijo. 나는 하나님을 항상 생각해. Eu sempre lembro de Deus. 그런 기도가 아닙니다. Não aquela oração que você faz no cotidiano. 리더십들과 공동체들이 함께 모여서 함께 드리는 기도입니다. Mas aquela oração que a pessoa se separa para Deus, quando a liderança se separa para Deus. 그런 기도를 할 때마다 교회가 힘을 받습니다. E quando os líderes oram assim, a igreja é fortalecida. 교회는 영적인 전투이기 때문에. Porque é uma batalha espiritual que nós estamos envolvidos. 기도로 무장되어 있지 않으면 E se nós não estivermos equipados com a oração, 목회자 시험을 받습니다. os líderes eles serão atacados. 여러분이 아무리 자신 있다고 해도 E por mais forte que você ache que você é, 물질 앞에 넘어지지 않는 사람이 없습니다. não tem gente que não cai quando vem o dinheiro na frente. 내가 내 아내를 아무리 사랑한다 해도 Por mais que um pastor ame a sua esposa, 성적인 유혹에 무너질 때가 많습니다. tem muitos que caem no pecado sexual. 여러분들을 위해서 기도자를 세워야 됩니다. Então você tem de levantar pessoas que intercedem por você. 저에게는 중보 기도자들이 있습니다. Nós temos intercessores lá na nossa igreja. 제가 어디를 가든지 기도하고 Aonde quer que eu vá, eles oram por mim. 저를 추적합니다. E eles estão me seguindo em oração. 제 건강을 위해서 기도하고 Oram pela minha saúde. 저희 가정을 위해서 기도하고 Oram pela nossa família. 저희 영적인 이런 유혹들을 위해서 기도합니다. Oram pelas tentações que podemos passar. 여러분 이미 경험하고 있지만 E você tem experimentado de 목회자는 너무 약합니다. que os pastores eles também são fracos. 우리 스스로 이걸 고백해야 됩니다. E nós temos que reconhecer isso. 난 유혹이 없어. Se você pensa assim, não, eu não tenho tentações. 나는 건강해. Eu sou saudável. 여러분 이것은 거짓말입니다. Isso é mentira. 그런 의미에서 교회가 기도하는 공동체가 되어야 되는 것입니다. E se a igreja for uma igreja que ora, 먼저 여러분에게 묻고 싶습니다. eu queria te dizer assim, 여러분 te perguntar. 여러분 하루에 2시간 이상 기도하시죠? Você deve orar pelo menos 2 horas por dia, não? 3시간? Talvez 3? 4시간? Ou será que são 4? 기도하는 만큼 교회는 든든해집니다. A tua igreja será fortalecida na proporção da tua oração. 미국 교회가 쇠퇴하는 이유가 있습니다. Existe motivo que a igreja dos Estados Unidos está sendo enfraquecida. 목사들한테 물어봤더니
Nós perguntamos aos pastores, 하루에 몇 시간을 기도하냐고 했어요. quanto tempo você ora? 통계가 10분이었어요. E assim, a média era 10 minutos. 10분을 기도하고 어떻게 교회가 씁니까? Como uma igreja será fortalecida com 10 minutos de oração? 여러분 이미 중남미 알려진 조용기 목사님, 조다이 목사님은 todos devem conhecer o pastor David Yong Cho, ou Paul Yong Cho. 그 바쁜 와중에도 하루에 5시간을 기도했어요. Ele, nos bons tempos, orava 5 horas por dia. 많은 목회자들이 기도할 때 승리하는 것입니다. A vitória, ela virá no nosso tempo de oração. 교인들은 기도하는 목사를 보는 것입니다. Porque as pessoas estão olhando para a vida do pastor que ora. 그래서 그런 기도 모임을 만드는 것입니다. E aí então ele faz reuniões de oração. 한국교회는 새벽 기도회가 있어요. E a igreja coreana, ela tem a oração matinal. 새벽 4시, 5시, 6시. Essa reunião começa às 3, 4, 5 da manhã. 그런 시간에 모이는 것입니다. E aí as pessoas se reúnem. 밤문화는 하나님의 문화가 아닙니다. Porque a cultura noturna não é a cultura que Deus deseja. 중남미 문화에서 우리가 싸워야 될 것이 있습니다. Existe algo que na América Latina precisamos lutar. 젊은이들이 밤을 좋아하는 것입니다. Os jovens gostam da noite. 밤의 문화는 사탄의 문화. A cultura noturna é a cultura de Satanás. 수많은 젊은이들이 밤에 잠을 자지 않습니다. Muitos jovens não querem dormir à noite. 술을 먹고, eles começam a 춤을 beber, 추고, dançam, 약을 먹고, tomam drogas, 도박을 하고, jogam 교회를 떠나가. e se afastam da igreja. 여러분, 교회의 부흥은 기도의 부흥이 먼저 일어나는 것입니다. O avivamento, ele começa com a oração. 여러분, 누가 모일까 염려하지 마십시오. Não importa, não se preocupe quantas pessoas quem vai vir. 여러분과 사모님이 먼저 하시면 돼요. Você e a sua esposa podem começar. 예수님은 제자들에게 기도하자고 하지 않았습니다. Jesus, ele não disse para os discípulos, vem para a reunião de oração. 그분이 기도했습니다. Ele começou a orar. 그러자 제자들이 물었습니다. E aí então os discípulos vieram, 우리에게 기도를 가르쳐 주십시오. porque eles viram que o Senhor mesmo orava. 똑같습니다. É a mesma coisa. 여러분들이 기도할 때 Quando você ora, 교인들은 모입니다. os membros te seguirão. 저희들이 보통 새벽에 모이면 1시간 정도 기도합니다. Quando nós nos reunimos de madrugada, oramos pelo menos 1 hora. 평상시에는 교인들이 많이 새벽에 많이 바쁘잖아요, 다들. E claro, de manhã as pessoas estão muito ocupadas. 집이 먼 사람은 못 오잖아요. Pessoas que moram longe não podem 그러면 ir. 일주일에 한 번이도 토요일 새벽은 좀 모일 수 있습니다, 더 많이. E assim, de sábado as pessoas podem, né, se reunir. 이렇게 같이 모여서 기도하기 시작하는 거죠. Então lá na igreja nós nos reunimos para começar a orar. 우리 하비엘 목사님이 저희 교회 와보셨어요. O pastor Javier, ele tem visitado a nossa igreja. 6시 시작하면 E quando nós começamos 6 da manhã, 6시 반 정도에 말씀이 끝나면 quando a palavra termina às 6:30, 8시까지 기도합니다. até às 8 da manhã nós oramos. 교인들 나가지 않습니다. Os membros da igreja, eles não se dispersam, 제가 못 나가게 했어요. porque nós não deixamos. 문 걸으라 그랬어요. Eu falo, tranca a porta, 같이 기도하는 거죠. vamos orar aqui. 나가면 안 됩니다. Ninguém pode sair. 성령 받기 전에는 떠나지 말라고 했습니다. Nós falamos, se Deus não te der graça, você não pode ir embora. 그냥 기도할 때 졸면서 기도하는 게 아닙니다. E não é aquela oração que você ora cochilando, 소리를 내서 mas é uma oração que você, para não cochilar, começa a clamar. 완전히 교회가 떠나가는 거였어요. E aí então o fervor da oração está ali na igreja. 그럴 때 교인들은 이 세상의 힘이 아닌 하나님의 힘을 받습니다. E aí então as pessoas, elas recebem a força, né, que vem de Deus. 이것들을 목회자가 가르쳐 줘야 돼요. E os pastores, nós temos que ensinar. 은혜를 가르쳐 주는 것입니다. Nós temos que ensinar as pessoas a ter graça 그들로 하여금 기도시키는 것입니다. e fazer com que orem, 금식하게 하는 것입니다. que jejuem. 한국교회는 금식을 많이 합니다. A igreja coreana jejua. 저도 저희 교회 와서 20일을 2번을 했습니다. Eu, desde que comecei a pastorear a igreja que estou pastoreando agora, já jejuei 20 dias 2 vezes. 문제가 있을 때마다 5일, 일주일씩 금식했어요. Sempre que tem problema sério, 5 dias, 1 semana. 이것은 자랑이 아닙니다. Eu não quero me gabar com isso que eu estou falando. 예수님은 40일 하지 않았습니다. Que Jesus fez 40 dias. 이건 내가 하나님 앞에 죽겠다는 것입니다. Mas isso é mostrar a Deus dizendo, Senhor, eu quero morrer. 주님 도와달라고 하는 것입니다. É mostrar ao Senhor, eu preciso da tua ajuda.
내 힘으로 할 수 없다고 하는 것입니다. de confessar ao Senhor através daquele jejum, dizendo: Senhor, com as minhas forças eu não sou capaz. 여러분, 교회는 그냥 세워지지 않습니다. A igreja não será edificada de forma fácil. 누군가 나를 도와주겠지. Alguém pensar assim: alguém vai me ajudar. 물론 하나님께서 사람들을 이용할 것이고. E claro, Deus vai usar pessoas. 그러나 먼저 내가 하나님 앞에 죽지 않으면 Mas se eu não morrer primeiro, 절대 영적 부흥은 일어나지 않습니다. o avivamento não virá. 여러분, 이제 선교도 바꾸고 있지 않습니까? O trabalho missionário está mudando. 여러분, 제가 여러분에게 일방적으로 얘기하는 것이 아닙니다. Não é algo que eu estou te dizendo assim. 저도 여러분 브라질 올 때마다 많이 배우고 갑니다. Porque eu venho ao Brasil e eu aprendo muitas coisas no Brasil. 이제는 원웨이 커뮤니케이션이 아닙니다. Porque não é uma coisa que vem assim de forma unilateral. 서로 배우는 것입니다. Mas é algo que eu trago, mas é algo que eu levo daqui. 할렐루야. Aleluia. 여러분, 간단하게 한 번 더 말씀을 마치겠습니다. Eu vou te dizer, compartilhar mais uma coisa para encerrar. 기둥은 뭘로 할 것입니다? Com que nós vamos erguer as colunas? 기둥을 두 개로 생각해봤습니다. Nós podemos pensar em duas coisas. 그 좋은 은혜가 전달돼야 되지 않습니까? Aquela graça, né, de Deus tem de vir. 그리고 땅의 기초의 경고에 붙어 있어야 됩니다. Que é o teto, o fundamento que é a palavra. 이 기둥의 역할이 중요합니다. E as colunas são muito importantes. 하나님 말씀에 깊이 뿌리를 내리고 enraizados na palavra, fundamentados, 은혜를 입는 것입니다. recebendo a graça que vem do céu. 오늘날 모든 이 교회의 흐름은 두 gaji입니다. E todo o mover da igreja nós podemos ver nessas duas coisas. 이 기둥은 목회자 혼자서 버틸 수가 없습니다. Essas colunas, o pastor sozinho não consegue ser uma coluna. 어떻게 하면 교회에 좋은 제자들을 만들어내느냐가 중요합니다. Mas é erguer discípulos e a liderança na igreja. 목사님의 비전을 알고 que conhecem a visão que Deus deu ao pastor 교회가 어디로 가는지를 아는 사람을 세우는 것입니다. e que sabem para onde a igreja está indo. 그 사람들로 하여금 교회를 섬기게 하는 것입니다. E através dessas pessoas é que a igreja tem de ser edificada. 여러분, 어떤 목사님은 바쁩니다. Tem muitos pastores que são ocupados. 물론 교회 일을 할 사람이 없을 수도 있습니다. E talvez não exista pessoas para servir a igreja. 그러나 때로 우리는 그것이 습관이 될 때가 있습니다. Mas muitas vezes nós estamos acostumados 모든 건 내가 혼자 해야 된다고 하는 ao fato de que eu tenho que fazer tudo sozinho. 문제가 생깁니다. Mas o problema acontece 교회는 생각보다 부흥하지 않고 que a igreja não cresce. 나중에는 나를 다 떠났다고 생각합니다. E aí eu penso, ninguém me ajuda. 건강하지 못한 것입니다. Isso não é saudável. 어떻게 하면 좋은 평신도들을 파트너로 삼느냐가 중요한 것입니다. Como eu farei dos membros líderes que são meus parceiros? 좋은 사역자들을 세우는 것입니다. E levantar bons líderes na igreja. 이것이 이제 두 가지 축인데 한 가지는 바로 셀입니다. E uma das formas de fazer isso é através dos grupos de célula, os grupos caseiros. 물론 여러분 여기서 얘기를 많이 들었을 것입니다. E vocês devem estar muito familiarizados com 물론 isso. 콜롬비아의 12에 대한 얘기도 많이 있습니다. E tem muito um auê grande na igreja da Colômbia que faz esse trabalho. 그러나 그런 것들은 단지 하나의 그 카인드 오브 그런 것들입니다. E isso é tipo de trabalho que uma igreja faz, mas não é o único tipo. 중요한 것은 예수님이 12제자를 세운 것처럼. Mas o importante é o princípio de que Jesus ele tinha um grupo. 그리고 그 12명을 또다시 4명으로 나눈 것처럼. E assim como ele dentro desse grupo de discípulos ainda tinha um grupo ainda menor de 4, 그런 그룹들이 일어날 수 있도록 도와줘야 돼요. Nós temos que mobilizar a igreja para que grupos assim surjam. 이것은 모이는 교회에서 흩어지는 교회가 되는 것입니다. E assim a igreja ela se reunirá e também se dispersará. 교회에서 함께 모이고 흩어져서 가정에서 모이는 것입니다. Então nós nos reunimos juntos no domingo, estamos juntos no domingo e depois nos espalhamos para estarmos juntos nas células, nas casas. 여러분 조용히 목사님 얘기 하나 드릴까요? 조용히 목사님. Eu vou compartilhar algo que aconteceu na igreja do pastor Sean. 어느 날 이 조 목사님 충격을 받은 일이 있습니다. Teve uma vez que ele foi impactado. 자기는 교회가 성장한 이유가 que a razão do crescimento da igreja 그분의 말씀의 능력과 foi a unção que havia na palavra. 그리고 치유의 은사 때문인 줄 알았어요. E ele pensou que era
as pessoas pensaram que era o poder da palavra e os dons de cura. 이것은 설문조사를 했는데 Mas quando as pessoas fizeram uma pesquisa para valer, 그것이 아니었어요. não era isso. 1위는 뭐였냐면 A razão número 1 do crescimento daquela 바로 igreja 셀 그룹의 리더였어요. eram os líderes dos grupos caseiros. 그 사람들이 목회라는 것입니다. Essas pessoas é que de fato pastoreavam aquele pequeno rebanho. 그 사람들이 전도를 하는 것입니다. Essas pessoas é que de fato evangelizavam. 여러분 목사님들이 어떻게 여러분 이 많은 사람을 만날 수 있습니까? Como um pastor vai pastorear de verdade todos os membros da igreja? 그러므로 제자들을 양육하는 것이 하나의 기둥입니다. Então, você formar discípulos é uma coluna da igreja. 이 부분에 대해서 관심을 갖는 것입니다. Então, você tem de dar importância a isso. 두 번째 기둥은요? E a segunda coluna 팀 미니스트리. é ministério colegiado. 그것은 교회 사역을 맡는 것입니다. Ou seja, você tem outros que ministram juntos com você. 오늘도 벌써 이렇게 훌륭한 찬양을 하지 않았습니까? Hoje nós tivemos o louvor. 오늘도 이렇게 음식을 준비한 팀이 있지 않았습니까? Nós tivemos ali o gostoso café da 마이크를 manhã. 준비하고 있지 않습니까? O pessoal do som. 여러 가지 교회를 보면 사역들이 있습니다. E temos vários departamentos. 그 사역들에 교인들이 참여하게 하는 것입니다. Então nós chamamos os membros para participarem de tudo isso. 그래서 교회 안에서 그들이 사역할 수 있도록 도와주는 것입니다. Então ajudar as pessoas a servirem na igreja dessa forma. 제가 시간이 없어서 이제 맞추려고 합니다. Então, por causa que nós não temos mais tempo, vamos encerrar. 이런 두 가지 기둥이 세워지는 것에 여러분 관심을 한번 가져보세요. Então, enfoque é levantar líderes através dos grupos caseiros, levantar o ministério colegiado. 그리고 그 안에 있는 물건을 어떻게 채울 거냐는 것입니다. E aí, então, depois do fundamento do teto e das colunas, como encher? 여러분 저는 지도에 order and progressive라는 단어를 아주 인상 깊게 봅니다. Eu fiquei assim muito impressionado com essa palavra ordem e progresso. order 질서를 잡혀가는 것입니다. A ordem é muito importante. 그러나 progress가 되는 것입니다. Mas 진보가 있는 것입니다. sem a ordem nunca nós teremos o progresso. 그 안에 제자 훈련의 단계를 집어넣고. Então, você tem que estabelecer ordem, tem que ter uma etapa, né, de discipulado. 특별히 중남미 아프리카의 컨선 앞으로 가정에 대한 사역일 것입니다. E aqui na América Latina, pode ter certeza que os grupos familiares serão muito importantes. 무너진 가정들을 어떻게 세울 것입니까? A família, como restaurar a família? 가정에 대한 포커스를 하는 것입니다. O foco na família 이것은 대단히 중요합니다. é muito importante. 아마 여러분 이런 부분들이 전체적으로 집에 있는 부분들을 간략하게 말씀을 드렸습니다. A família exerce papel muito importante. 여러분들의 소원과 저의 소원은 교회가 주님 뜻대로 성장하는 것입니다. E o nosso desejo é de que a igreja seja edificada de forma saudável. 부흥하는 것입니다. A igreja ela cresça. 여기 모든 포커스를 맞추는 것입니다. E estamos enfocando nisso. 우리 함께 모여서 여러분 기도하고 의논하고 E juntos orando, compartilhando. 이 상파울로 지역이 어떻게 하나님께로 돌아올지에 대해서 기도하신다면 E como essa região metropolitana de São Paulo vai se voltar para Deus. 저는 분명히 여러분의 교회가 성장할 준비 있습니다. Eu acredito que se a igreja for saudável, ela certamente crescerá. 여러분 분명한 것은 이 지역에 하나님의 복음의 부흥의 파도가 일어난다는 것입니다. E assim, isso trará mover verdadeiro do avivamento de Deus. 파도 안에 있는 사람은 파도를 모릅니다. Porque a pessoa que está na onda do avivamento, quem está na onda não sabe da onda. 파도 바깥에 있는 사람은 파도를 볼 수 있습니다. Mas as pessoas que estão fora da onda veem a onda. 여러분은 잘 모르실 수 있지만 Talvez você não saiba 지금 브라질은 어찌 보면 굉장히 중요한 때를 지나고 있습니다. de que o Brasil está passando por momento muito importante. 이 교회의 부흥과 성장의 시대가 계속되지는 않습니다. Porque o crescimento e o avivamento não é para sempre. 이때 하나님께서 우리를 부르신 이유가 분명히 있습니다. E existe motivo que Deus nos chamou. 여러분을 통해서 주님의 교회가 일어나기를 원하시는 것입니다. Que através de você a igreja do Senhor tem de ser edificada. 여러분 한번 이제 마지막 말씀을 드리고 마치겠습니다. Então eu queria encerrar a palavra. 작년 10월 달이었습니다. Isso aconteceu em outubro passado. 마이애미에 살고 마이애미 잠깐 방문하신 베네수엘라 한 감독님을 만났습니다.
Nós encontramos um líder da igreja venezuelana que estava passando por Miami. 이분 나이가 많이 드셨고 감독이었어요. Ele era um líder de muitos outros líderes já de idade avançada. 몇백 교회를 슈퍼바이저하는 분이었어요. Ele era o supervisor de centenas de igrejas. 이분이 식사를 하면서 이런 얘기를 했습니다. E ele, no almoço, ele disse assim: 목사님, 베네수엘라를 위해서 기도해 주십시오. ele disse, ore pela Venezuela, 너무 어려운 때를 지나고 있어요. porque estamos passando por muitos problemas. 수많은 젊은이들이 마약에 빠져 있습니다. Muitos jovens estão envolvidos com as drogas 경제적인 문제를 가지고 있습니다. e estão passando por problemas financeiros. 잘 사는 사람은 너무 잘 살지만 못 사는 사람은 너무 못 삽니다. Os que são muito ricos, mas os pobres são muito pobres. 공직자들 대통령부터 모두 다 부패돼 버렸어요. A corrupção na política é uma coisa que a gente não aguenta mais. 돈을 받지 않으면 나라가 움직이지 않습니다. Se os políticos não receberem no caixa 2, eles não querem mover o dedo. 교회 목회자들도 무기력해져 있어요. E isso tem contaminado até as próprias igrejas e pastores. 매일 길거리 지나면서 총에 맞는 사람들 생깁니다. Existem pessoas que por causa da violência estão morrendo a tiros no meio das ruas. 눈물을 흘리고 있어요. E ele começou a chorar. 우리를 위해서 기도해 주십시오. E ele disse, ore por nós. 네, 여러분 놀라운 사실은요. Mas uma coisa importante, 이 세계 중보 기도자들이 베네수엘라를 위해서 기도하라고 하는 하나님의 음성을 들은 것입니다. é que os intercessores no mundo têm ouvido de Deus que era para orar pela Venezuela. 여러분, 우리가 하나님의 나라를 봐야 돼요. Nós temos que olhar para o reino de Deus. 나는 모든 중보자들이 브라질을 위해서 기도하라고 하는 음성을 듣고 있는 줄 믿습니다. Eu acredito que muitos intercessores estão ouvindo de Deus para orarem pelo Brasil. 브라질의 가장 중요한 곳이 상파울루. E a cidade mais importante em todo o Brasil é São Paulo. 한국은 가난한 나라였습니다. A Coreia, eu lembro, era um país muito pobre. 하루에 세 끼를 먹을 수가 없었습니다. Ninguém podia se alimentar direito. 한국은 작은 나라입니다. Um país muitíssimo pequeno. 그것도 북한과 남한으로 공산주의와 남한으로 E 갈라졌습니다. nesse país tão pequeno, eles ainda dividiram entre a Coreia comunista e a capitalista. 하나님을 갈망하고 엎드렸어요. Mas quando o povo começou a ter sede e fome e clamar a Deus, 교회마다 모여서 회개하고 기도했어요. quando todas as igrejas começaram a orar e a clamar, 우리의 타락을 주께 고백했어요. e começaram a confessar os pecados a Deus, 하나님의 부흥이 그 땅에 임하고 o avivamento invadiu aquela nação. 인구 비율로 세계에서 가장 많은 선교사를 파송하는 나라입니다. E em termos de proporção, se tornou o país que mais missionários enviou mundo afora. 하나님이 하신 Isso foi uma obra que Deus mesmo fez. 올 초에 저희 교회 이 베네수엘라와 브라질의 국경지대에 있는 이그 아마존 강에서 선교하시는 선교사님 오셨어요. No começo do mês, um missionário que faz trabalho entre a Venezuela e o Brasil na fronteira, ele veio à igreja. 여러분, 아마존은 사람이 들어서 살 수가 없습니다. A Amazônia não é um lugar que as pessoas querem ir morar. 도시 사람들이 어떻게 들어? As pessoas que estão acostumadas com a 아마 cidade. 여러분도 아마존 가서 목회를 할 수 없을 것입니다. Se Deus te chamar para ir para a Amazônia pastorear, você não vai gostar. 그 밀림 깊은 곳에 가서 선교했어요. No meio da floresta. 아무도 들어가지 않는 곳입니다. Ninguém queria ir. 이분이 들어가서 교회를 세웠습니다. E aí então eles entraram lá e ergueram uma igreja. 그 나라 말로 성경을 번역했어요. E eles traduziram a Bíblia. 그 사람은 포르투갈어를 쓰지 않습니다. 포르투갈어를 쓰지 않습니다. Ali eles não usam o português, os indígenas. 그 사람 말로 성경을 번역한 거죠. E traduziram na palavra deles. 그리고 복음을 전했어요. E aí começaram a evangelizar. 그러다 마을을 방문하다가 배를 타고 배가 뒤집어졌어요. Mas aí o missionário, quando estava indo numa visita, o barco virou e ele caiu na água. 이런 피라민다의 그 작은 물고기에게 잡힌 거죠. E esse missionário, ele morreu ali e as piranhas devoraram o seu corpo. 시체도 찾을 수가 없었어요. A família não podia encontrar nem o corpo dele. 놀라운 일이 생겼어요. Mas algo aconteceu depois. 그 부인이 와서 선교했어요. Que a esposa, ela tomou o lugar dele e continuou a obra. 더 놀라운 일이 생겼어요. E algo aconteceu ainda. 그 아들들이 또 그 땅에 있어요. É que os filhos também foram ali.
한국과 아마존은 아무 관계가 없습니다. Não existe nenhuma ligação entre a Coreia e a Amazônia. 하나님이 가라고 하니까 가는 것입니다. Mas porque Deus disse vá, eles foram. 바로 이것이 목사입니다. Isso é pastorear. 내 유익을 위해서 사는 것이 아니라 Isso é servir a Deus, não viver para mim. 교회가 커지면 내가 잘 사는 것이 아니라 Não é tirar o proveito do crescimento da igreja. 사꾼입니다. Isso é um mercenário. 이 땅에서는 좀 잘 사는 것 같지만 E claro que parece que a bênção de Deus está na 잠시 vida, 그렇게 누리다가 지옥에 갈 것입니다. mas essa pessoa vai desfrutar momentaneamente para depois ir parar na porta do inferno. 조윤기 목사님에게 하나만 하고 마치겠습니다. Eu queria com muito cuidado compartilhar algo do pastor Cho. 조윤기 목사님이 정말 멘토라겠던 어머니 같은 분이 한 분 있었습니다. O pastor Cho, ele tinha uma pessoa que era como mentor dele, como uma mãe para ele. 이분은 목사님 아니었지만 기도를 많이 하는 분이었습니다. Ela não era pastora, mas ela orava muito. 늘 목사님에 가서 기도를 받기도 했습니다. E ele ia até ela e recebia a oração. 근데 어느 날 이분이 이 여자분이 꿈을 꿨습니다. Mas um dia ela sonhou 환상을 본 것입니다. e ela teve uma visão, 천국에 간 것입니다. e uma visão do céu. 천국에 가자마자 제일 먼저 찾은 것이 여기 조윤기 목사님의 이름이 있냐고 물었습니다. E ela foi para o céu e perguntou: o nome do pastor Cho está aqui? 근데 조윤기 목사님 이름이 없다는 것입니다. E aí ela viu que o nome dele não estava lá. 조윤기 목사님 충격을 받았어요. E aí o pastor Cho, com a visão que teve, ficou chocado. 내가 이렇게 큰 목표를 하고 Eu que tenho a maior igreja do mundo 이렇게 부흥을 경험했고 e tenho passado por um avivamento tremendo, 어느 날 내가 사꾼이 되었다는 것입니다. um dia, será que eu não me tornei um mercenário? 전차를 타고 다니고 싶어 하고 Com o melhor carro, 많은 월급을 받고 싶어 하고 que quer um salário milionário, 이 교회가 다 내 교회가 e como alguém que se sente dono daquela igreja, 하나님의 영이 떠나가는 것을 경험했습니다. e experimentando do Espírito de Deus que estava, mas que não está mais. 그리고 다시 하나님께 엎드렸습니다. E aí então, depois disso, ele se curvou novamente, 내가 주님께 부름받았던 처음 마음을 회복시켰다. pedindo a Deus: Deus, me dá aquele coração e espírito que eu tinha no começo do ministério. 여러분 이것이 목사예요. Isso é uma coisa que aconteceu. 여러분을 축복합니다. Eu te abençoo no nome de Jesus. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos orar. 살아계신 하나님 감사합니다. Senhor Deus, nós te agradecemos. 하나님 산 바울로를 축복하심을 감사합니다. Te agradecemos por abençoar São Paulo. 브라질 땅에 하나님의 복음의 파도가 치게 하심을 감사합니다. Obrigado, Senhor, pelas ondas do avivamento. 여기 있는 목사님들을 축복합니다. Abençoa, Senhor, os pastores aqui. 주여 이분들을 들어 쓰시옵소서. Senhor, levanta e usa teus servos. 하나님 이분들의 교회가 주님의 교회입니다. Senhor, esta igreja que é tua. 교회마다 영적 부흥이 일어나게 하시고 Senhor, traz o avivamento a cada igreja. 기도의 부흥이 일어나게 하여 주옵소서. Senhor, traz espírito de oração à igreja. 기도할 때마다 하늘문이 열리게 하여 주시옵소서. Abre, Senhor, as portas do céu a orar. 악한 마귀가 붙잡히고 끊어지게 하여 주옵소서. Para que o inimigo seja derrotado. 하나님 사랑하는 목회자들의 가정을 위해서 기도합니다. Oramos pelas famílias dos pastores. 하나님 혹시 어려운 가정이 있습니까? Pelas famílias que se encontram em dificuldade. 배우자의 관계 어려움이 있습니까? Dificuldade no relacionamento conjugal. 자녀들 관계에 어려움이 있습니까? Dificuldade no relacionamento com os filhos. 회복시켜 주십시오. Senhor, traz a restauração. 치유해 주십시오. Traz a cura. 하나님 주님의 몸된 교회들에게 아버지의 치유하심이 있게 하여 주옵소서. Senhor, traz a tua cura à tua igreja. 불일 듯 일어나게 하여 주옵소서. Senhor, traz o teu fogo verdadeiro. 충성된 종으로 살게 하여 주옵소서. Faz com que os teus servos sejam fiéis. 감사드려오며 예수님의 이름으로 기도합니다. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. 아멘. Amém. 아멘. 할렐루야. Aleluia. Glória a Deus. Eu
estava alguns dias atrás conversando com um pastor sobre o ministério profético, que nós aprendemos aqui que ser profeta geralmente é aquela pessoa que vai até o outro irmão e entrega uma palavra profética para ele. Mas pela Bíblia, o ministério profético ele é muito mais amplo e tem um significado maior do que isso. Porque o ministério profético é quando Deus levanta alguém como profeta para anunciar uma palavra ao seu povo, e muitas vezes palavras de exortação, de admoestação, palavras de avivamento. E nesta manhã nós recebemos aqui uma palavra profética da parte de Deus, porque eu creio que por Deus nos amar tanto, que Deus nos ama tanto, irmãos, e Ele cuida tão bem de nós, que Ele envia alguém que vem lá do outro lado do mundo, que nós não conhecíamos, não te conhecia, não me conhecia, mas Deus envia alguém como profeta, que vem até nós aqui hoje, para dizer exatamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos, em que áreas das nossas vidas venhamos corrigir, mudar, para fazermos a sua vontade. Eu converso com muitos pastores, e é comum encontrar um outro pastor que diz assim: olha, o meu sonho é ter uma grande igreja, né? O meu sonho é ter milhares de pessoas sob a minha responsabilidade. E de repente a gente percebe que não é isso que Deus está preocupado. A sua grande igreja só virá no dia que você, que eu, que nós aqui entendermos que Deus não está preocupado com o número. Deus está preocupado com o teu coração, com a tua disponibilidade para servir ao Senhor e fazer a obra dele. Então, queridos pastores, hoje na verdade nós éramos para ter aqui uma reunião mais administrativa até do que uma reunião mesmo, uma pregação. Os pastores sabem que nós tínhamos mudado a data inclusive da reunião, que hoje a gente queria passar o dia falando de eventos, né, pastor Arnaldo? Mas Deus mudou toda a história, e nós estamos aqui terminando essa reunião dizendo para Deus: muito obrigado, Senhor, porque as coisas não são como nós desejamos, como nós queremos, mas como o Senhor deseja. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra desta manhã. Graças a Deus. Mas nós queremos terminar, nós queremos louvar ao Senhor com você, e queremos exaltar ao Senhor Jesus. Nós vamos ter esse momento de louvor, mas nesse momento também nós vamos ter aqui um momento de ministração também, de oração. Amém? Esta manhã estamos bajo uma unção profética. Estamos debaixo de uma unção profética. Nuestro pastor está diciendo: nos hemos mudado. Nosso pastor está dizendo que nós estamos sendo mudados. É um cambio. É uma mudança. É um cambio. É uma mudança. O pastor Chan, ele falou sobre a desgraça em los Estados Unidos. Sobre as desgraças que está acontecendo nos Estados Unidos. Qual foi? 10 minutos. 10 minutos de oração. E eu quero pedir ao pastor Chan, quero pedir ao pastor que haga algo muito especial, que faça algo muito especial. E lo digo porque siento que este siervo de Dios sabe lo que es el mover apostólico y profético. Eu digo isto porque este servo de Deus sabe o que é o mover apostólico, o mover de Deus. Esta es una mañana muy especial. Essa é uma manhã muito especial. Dios, sin duda alguna, Deus sem dúvida nenhuma, le ha dado a este profeta de Dios, ha dado a este profeta de Deus una unción para romper, para quebrar, romper esse espírito, quebrar, romper o espírito
de la oración de 10 minutos, da oração de 10 minutos, de la oración de 20 minutos, da oração de 20 minutos, de la oración de 30 a minutos. oração de 30 minutos. Romper ese espíritu Quebrar esse espírito que se llama pereza, que se chama preguiça. ese espíritu que hace que oremos como si estuviéramos durmiendo, Esse espírito que faz com que nós oremos como se estivéssemos dormindo, como alguien que le hace el amor a su esposa roncando. como alguém que faz amor com a sua esposa dormindo, roncando. Esta mañana, Esta manhã, por esta preciosa ciudad, por esta preciosa cidade de Barueri, todo el que quiere entrar en un club, todos aqueles que querem participar de um clube, de uma reunião, el club de los intercesores, clube de intercessores, el club de la gente que trabajará con Dios, uma equipe de gente que trabalhará com Deus a favor de la transformación de esta a ciudad. favor da transformação de Barueri. Véngase a este altar, hermano. Gostaria que você viesse aqui diante desse altar, Véngase a irmão. este altar, hermano. Venha aqui diante desse altar, irmão. Salga de su asiento. Saia aí do seu lugar. Tome una determinación de fe y vamos a arrodillarnos Venha se ajoelhar. y le vamos a decir: Dios, E como de Deus, hay una transformación para mi vida hoy. há uma transformação para a minha vida hoje. Dios ha traído a un profeta, Deus tem trazido um grande profeta. no uno que dijo yo soy profeta, pero uno que ha sido reconocido como profeta. Não que diz que eu sou profeta, mas um que está reconhecido como um profeta. Y Dios lo ha traído para sembrar una palabra. Eu trouxe para semear a palavra. Esa palabra va a dar fruto. E esta palavra vai dar fruto. Nuestra vida a partir de hoy toma otra dirección. Nossa vida a partir de hoje vai tomar outra direção. El siervo de Dios lo dijo. O servo de Deus nos diz: Es una mudanza. é uma mudança. Una mudanza. É uma mudança. Ya no haremos lo mismo de siempre. Já não seremos o mesmo de ontem. Si yo fuera usted, Se eu por você, un jovencito, um jovenzinho, una mujer, uma mulher, un varón, um paró, un diácono, um diácono, un líder, um líder, los que hicieron esa comida tan rica, que aqueles que nos fizeram esse café tão maravilhoso, los del sonido, aqueles do som, todo el que esté aquí, todos aqueles que estão aqui, corra a este altar, venha rápido aqui nesse altar, porque va a haber una oración de transferencia, vai haver uma oração de transferência, va a haber una oración de transferencia. vai haver uma oração de transferência. Los discípulos le dijeron: Os discípulos disseram: enséñanos a orar. ensina-nos a orar. Esta mañana Nesta manhã, Dios trajo un varón de Dios Deus trouxe um varão de Deus, desde lejos, desde muito longe, no es de este continente, não é deste continente, pero Dios lo trajo aquí mas Deus o trouxe aqui, a Barueri. a Barueri. Dios lo trajo Deus o trouxe, porque Dios tiene un plan con esta ciudad. porque Deus tem um plano para esta cidade. Nuestra ciudad jamás volverá a ser la misma, Esta cidade não vai ser a mesma, pero todo empieza con nosotros. mas todos aqueles que estão conosco, En el nombre de Jesús. em nome de Jesus. 살아계신 아버지 감사합니다. Ó Senhor Deus, te agradecemos. 오늘 이 시간 하나님의 영으로 임하여 주시옵소서. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nossas vidas. 하나님, 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영입니다. Senhor, sabemos que o que é nascido da carne é carne, mas só o que é nascido do Espírito é Espírito. 우리가 육으로 살았던 것을 용서하여 주옵소서. Perdoa-nos da nossa vida carnal. 깨끗한 그릇을 쓰시는 하나님, Senhor, tu que usas o vaso que é limpo, 우리를 깨끗하게 하여 주시옵소서. purifica-nos em tua presença. 우리가 더러워졌나이다. Senhor, nós temos nos contaminado 우리가 정과 욕심으로 가득 찼나이다. por causa da nossa cobiça. 우리를 거룩하게 하여 주시고 Senhor, santifica-nos 깨끗하게 하여 주시옵소서. e purifica-nos 회개의 영을 불어주시고 e derrama, Senhor, do arrependimento 그 회개할 때 기도의 영이 부어지게 하여 주옵소서. e derrama, Senhor, da tua unção, 성령님 내 힘으로 할 수가 없습니다. porque não somos capazes de ir com as 내 nossas 힘으로 forças.
수 없습니다. Não somos capazes de orar por nós mesmos. 할 수 없습니다. Não somos capazes de pastorear por nós mesmos. 아버지 기도의 영을 부어주옵소서. Senhor Deus, derrama do espírito de oração 우리가 새벽을 깨우기를 원합니다. para que despertemos a madrugada, 교회가 새벽을 깨우기를 원합니다. para que a tua igreja desperte a madrugada, 우리 그 기도의 영 부어기를 para que 주옵소서. o avivamento alcance a tua igreja. 사파울을 위해 기도하게 하시고 Oh Senhor, por São Paulo, 브라질을 위해서 기도하게 하시고 oh Senhor, pela nação brasileira, 남미 땅을 위해 기도하게 하시고 oh Senhor, pela América Latina, 온 세계의 선교사가 파송되게 하여 주옵소서. para que muitos missionários se levantem deste lugar. 아버지 이 시간 특별히 한 분 한 분에게 기름 부음을 기도합니다. Derrama, Senhor, a tua graça na vida de cada um. 주님 감사하여 주옵소서. Senhor, coloca a tua mão neste momento 주님 탄치하여 주시옵소서. e toca, Senhor, na vida de cada um. 기름의 영으로 부어주옵소서. E derrama do espírito de oração 물과 성령으로 부어나게 하여 주옵소서. para que cada um, Senhor, nasça da água do espírito, 하나님의 나라를 보게 하여 주시옵소서. para que cada um contemple o teu reino. 여기를 사는 목사님들 모두 주님의 입에 올려드립니다. Senhor, elevamos a vida de cada pastor a ti. 하나님께서 축복하시고 붙잡아 주시옵소서. Senhor, sustenta cada um com as tuas próprias mãos. 주의 영이 붙들려 살기를 소원하오며 Cada um viva, Senhor, na dependência de ti, no teu espírito. 예수님의 이름으로 기도하오며 Oramos no nome do teu filho Jesus. 할렐루야. Amém, aleluia. 아멘. 아멘. Bênção. A Bíblia diz que quem está feliz cante. Então vamos cantar ao Senhor. Aleluia! Depois dessa oração tão maravilhosa que nós podemos sentir a presença verdadeira de Deus neste lugar, eu quero convidar você a exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui e Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre lembrar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Mais uma vez declare com força. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre lembrar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado no céu. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, também a presença de todos vocês. Eu acredito que foi bênção. Quem está alegre aí, diga amém. Como o pastor Aguinaldo disse, esse culto, que era para ser um culto administrativo, torna-se um culto de avivamento espiritual. Quero agradecer de coração. Essa semana, pastor Aguinaldo,
Nós começamos a orar segunda-feira à noite, todos os dias, das 21 até as 23 horas aqui. Oramos, terminamos ontem em favor desse evento aqui. Deus vai mandar um grande avivamento nesta cidade. E tenha certeza de uma coisa, Deus vai começar pelo COPEB, Conselho de Pastores de Barueri. E esse trabalho que está para ser realizado no dia 10, pastor Aguinaldo, eu estou crendo que Deus vai abalar a cidade e região oeste no poder de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, somos gratos ao Senhor nesta manhã. Te louvamos por esta reunião tão linda, tão abençoada, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por ter trazido o pastor Tian de tão longe, juntamente com sua equipe, para trazer essa palavra de despertamento à nossa nação, especialmente à cidade de Barueri. Leva teu povo em paz agora, campa os teus anjos ao redor, visita aquela família enlutada, aquela outra pessoa que eu vou visitar agora, Senhor, no hospital. A minha viagem ao interior, nos leva em paz, Senhor. Abençoe o nosso presidente do COPEB, pastor Aguinaldo, o treinamento dessa tarde, Senhor, que a tua bênção continue, o avivamento possa continuar crescendo na vida deste povo, que essa cidade venha ser uma cidade inteiramente, Senhor, possuída pelo teu Espírito Santo, e que a tua glória, Senhor, possa ser manifestada e vista, não somente nessa nação, mas em outras nações, que eles possam saber que em Barueri há um povo que clama, um povo que busca por um verdadeiro avivamento. Que Deus abençoe a todos. Aplaudam o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, poder e louvor. A graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja. Todo o povo de Deus abençoado, digam amém. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como
Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou.
trabalhadores, obreiros, homens de Deus que trabalham na obra do Senhor. Onde tem homem que ora, a igreja é diferente. Deus derrama sua glória, tem unção na vida dos crentes. Um pastor sábio e consagrado cuida do rebanho e muito bem. Vejo que aqui tem poder de Deus. Quando olho pro altar vejo o homem de Deus. Eu sei que homem de Deus aqui tem. Esse homem que o Senhor colocou nesse lugar é ungido, abençoado, consagrado é. Eu sei que ele ora e Deus logo responde. Eu sei que aqui tem um homem que tem fé. Eu sei que Deus opera quando ele ora. Quando ele abre a boca tem autoridade. Eu sei que aqui tem homem de Deus. Vejo aqui obreiros de verdade. Onde tem homem de Deus tem povo abençoado. Tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar. Tem obreiro abençoado para Deus usar. Mas onde tem homem de Deus tem povo abençoado. Tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar. Tem obreiro abençoado para Deus usar. A Bíblia dá exemplo de homens consagrados, homens abençoados que o Senhor usou. Davi foi escolhido para ser o rei, mas antes Deus achou sendo um pastor. Elias era destemido, homem de fogo. Deus foi falar com ele dentro da caverna. Deus conta com você, obreiro de valor. Levanta, pois é grande a obra nessa terra. Onde tem homem de Deus tem povo abençoado. Tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar. Tem obreiro abençoado para Deus usar. Mas onde tem homem de Deus tem povo abençoado. Tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar. Tem obreiro abençoado para Deus usar. Falando de Eliseu eu fico admirada com tanta ousadia que o Senhor lhe deu. Profetizou comida para Samaria, multiplicou azeite na unção de Deus. Eu vejo João Batista que não se rendeu, preferindo a morte do que se entregar. E como no passado Deus tem muitos homens ungidos, consagrados para realizar. Mas onde tem homem de Deus tem povo abençoado. Tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar. Tem obreiro abençoado para ele usar. Mas onde tem homem de Deus tem povo abençoado. Tem palavra, tem ensino, unção do Senhor. Eu vejo homem de Deus aqui nesse lugar. Tem obreiro abençoado para Deus usar. Eu fico muito alegre quando chego numa igreja e vejo obreiros cheios da unção de Deus. Me lembro de Daniel, de Jó e Samuel. Me lembro de todos os discípulos seus, os homens que o Senhor levantou aqui na terra pra fazer diferença, homens ungidos. Eu sei que aqui tem obreiros de unção, homens consagrados pra vencer o inimigo. Tem valente como Pedro, tem amoroso como João também, consagrado como Daniel, obediente como Samuel, corajoso como Gideão, abençoado como Abraão, de autoridade como Paulo tem, homens de fogo como Elias também, confiante como Estevão tem, e como Jó fiel a Deus também, um sonhador assim como José. Sei que aqui tem homens de unção e fé, e assim como Ezequiel que pra ouvir a voz de Deus, ungido então se põe de pé.